Ok, irmãos, graça e paz, amém? Estamos aí no nosso 7º dia, tá? Restituição financeira. Estamos estudando esse livro aqui do pastor Wilson, tá? E como eu tenho falado, eu aconselho realmente você ler, porque tem coisas muito preciosas aqui, muito preciosas. Nós estamos nessa primeira semana, a gente encerra hoje, falando sobre a importância das riquezas, tá? Isso é muito forte, porque foram as riquezas que derrubaram Lúcifer. Olha que coisa poderosa, né? Então, se Lúcifer, que estava diante de Deus, coberto de joias, de todas as pedras preciosas, o querubim da guarda, ungido de Deus, ele caiu, entende? Porque ele se curvou diante das riquezas. Não são as riquezas que servem ao diabo, o diabo que serve às riquezas. Então, isso já foi uma mudança na nossa mente aqui. Então, nós não temos que ter medo do diabo, mas nós temos que temer as riquezas, para que elas não venham realmente nos corromper, tá? E aí, na primeira semana, nós aprendemos a importância, né, do dinheiro, tratar dinheiro como coisa séria realmente, e o problema não é ter o dinheiro, é da onde esse dinheiro vem, tá? E no segundo dia, dinheiro, coisa séria, parte 2, nós aprendemos com relação a Mamon, tá? Que as pessoas estão servindo a Mamon e não ao Senhor. E aí, quando a gente faz a pergunta, você serve a Mamon? Não, eu não, está repreendido. Mas quando tudo na tua vida você só faz se tiver dinheiro, então é Mamon que realmente está no controle. Tá? Então, nós já aprendemos isso também muito forte. Na terceira lição, nós aprendemos sobre, né, Saul, a diferença entre Saul e Abraão. Saul começou bem, mas terminou mal. Por quê? Porque ele se deixou levar pelas riquezas. Ele olhou mais para as riquezas do que para o Senhor. Abraão já foi o contrário, começou todo errado. Deus disse para ele sair, não levar ninguém. Ele levou Ló. E aí teve confusão com Ló. Ló se meteu em confusão lá com o rei de Sodoma. E Sodoma perdeu a guerra. Outro rei dominou. Abraão foi lá, derrotou o rei, né, resgatou Ló, e o rei ofereceu algo para Abraão, e nesse momento Abraão percebe que era um teste na vida dele, e ele foi aprovado. E aqui foi uma chave muito poderosa para nós. Por quê? Porque nós aprendemos que todos nós iremos passar, irmãos, pelo teste do dinheiro, das riquezas. Que você seja aprovado em nome de Jesus. Amém? E aí nós aprendemos também com relação ao bezerro de ouro e suas consequências. Quando Deus deu ouro para o povo, quando Deus deu riqueza, era para construir o tabernáculo em primeiro lugar. Era para ter desfrute, irmão. Sempre nós vamos ter desfrute, sim, das riquezas de Deus em nossas vidas. Mas em primeiro é o tabernáculo. Em primeiro lugar é a casa de Deus. Por isso que o slogan da aliança é: estamos edificando uma casa para Deus, onde cada crente é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Quando você entende isso, você está realmente cumprindo o propósito. Beleza? E aí nós aprendemos também com Davi, que também teve muitas riquezas, tá? Muito ouro, muita prata, através dos despojos da guerra. E a Bíblia diz que Davi colocou tudo isso à disposição do reino de Deus. Olha que coisa tremenda. E não só os despojos que ele ganhou, mas também toda a sua riqueza, todo o ouro pessoal, particular de Davi. Davi colocou e ofertou ao Senhor. Irmão, isso é muito forte. E hoje, essas riquezas que Deus tem colocado em nossas mãos é para a mesma coisa, para edificar o reino. Como é que a gente hoje edifica o reino? Ganhando vidas, ganhando almas para Jesus. Por isso que eu declaro, a tua célula vai crescer, a tua célula vai multiplicar este ano em nome de Jesus. Amém, queridos? Aí ontem nós aprendemos cuidado com o Judas, né? E aí nós vimos ali 4 personagens que fazem parte da nossa vida, diárias das nossas vidas, né? Simão, o ex-leproso, que aponta para o perdão total dos pecados. Aí nós temos Lázaro, o ex-morto, que apresenta para a nova vida em Cristo, que nós recebemos agora, uma vida salva, uma vida regenerada, justificada. Aí nós temos Marta, tá? Que é a irmã de Lázaro, que aponta para aquela pessoa que está servindo ao Senhor com alegria. Geralmente a gente joga pedra em Marta, porque Maria escolheu a melhor parte, e é verdade.
Porém, nós precisamos também ter esse coração de Marta, em servir os irmãos, em servir uns aos outros. Amém? Marta, essa que está envolvida realmente, irmãos, em todas as áreas da igreja. Tem encontro, ela está lá. Tem retiro, ela está lá. Tem conferência, ela está também. Tá? É Marta, que quer aprender, que quer servir. Amém, queridos? E aí, nós temos a quarta personagem, que é Maria, também irmã de Lázaro, e Maria aponta para essa pessoa que não tem dúvida de quem é Jesus. Entende? Maria é aquela que pega todas as riquezas que ela tem e investe no reino. Que você tem esse coração de Maria, de Marta, de Lázaro, de Simão, porque a quinta personagem que vai entrar em ação é Judas. Judas vai olhar para o que Maria fez e vai dizer assim, que desperdício. Judas aponta para a nossa carne, para aquilo que a gente está preocupado de não investir no reino, porque sempre vai faltar cuidado. Tem o colégio dos filhos, tem o carro que tem que trocar no ano que vem, né? Esse próximo ano que se aproxima, precisa trocar o carro. Se você for dar para a obra, para a igreja, vai faltar. Isso é Judas, é o pensamento de Judas. Que Deus nos guarde, nos livre desse pensamento maldito. Amém, queridos? E hoje nós vamos aprender sobre o sétimo dia. O tema é: faltou alguma coisa? Olha que texto poderoso. Lucas 22, 35. Irmãos, quando eu leio a palavra de Deus, que eu recebo essa revelação, né? Eu fico muito feliz, eu começo a sorrir, olhar e dizer assim, meu Deus, como que eu não tinha visto isso aqui antes? Tá? Olha o que diz o texto. Lucas 22, 35. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? O que Jesus está dizendo. Quando eu mandei vocês pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios, que vocês fizeram isso, que vocês foram, faltou alguma coisa? Olha a resposta dos discípulos. Nada nos faltou, disseram eles. Irmão, escute isso. Se Deus te chamou para cumprir um propósito, para cumprir a vontade dele, porque nós aprendemos com Davi, apesar dos erros de Davi, mas Deus, quando olha para Davi, Deus diz assim: Davi, o homem segundo o meu coração, que cumpriu toda a minha vontade. Que você, que eu, que nós sejamos esse Davi, que está aqui na terra, cumprindo o propósito de Deus, realizando toda a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Porque às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Tá? Foi o contrário do povo quando sai do Egito, saiu com ouro, com prata, com tudo, mas quando chegou no deserto, que Deus fez a aliança, sobe para dar a direção, né, esse Moisés sobe para ouvir de Deus a orientação sobre o tabernáculo, a casa onde Deus ia habitar para ficar no meio do povo. 40 dias o povo não conseguiu esperar. Por que não? Já que Moisés não veio, talvez Deus matou Moisés, então nós vamos fazer do nosso jeito. Todas as vezes que nós queremos fazer a obra de Deus do nosso jeito, da nossa forma, nós estamos edificando um bezerro de ouro. Muito cuidado com isso. Amém, irmãos? Então, esse texto é poderoso, porque Deus está dizendo assim, ó, porventura, quando eu enviei vocês para fazer a minha vontade, faltou alguma coisa? Lembra quando Davi adulterou, que Natan chega para ele e disse, Davi, Deus disse, olha, se tu quisesse mais mulheres, ele te dava mais. Ele não já te deu mulher, não te deu palácio, ele não te deu riqueza, ele não venceu todos os teus inimigos. É só pedir, Davi. Não tinha que mexer com a mulher de Urias. Entende, irmãos? Não é do nosso jeito, nós não temos que tocar em nada que é de ninguém. Deus tem algo que é teu e ninguém vai tocar, assim como você não vai tocar no que é do outro. Nunca deseje o que é do outro. Entende, irmão? Isso é ganância, você vai perder até o que é seu. É muito sério isso. Então, quando o Senhor nos envia, não vai faltar nada. Infelizmente, muitos filhos de Deus se perdem, tá? Nesse caminho. Colocam os olhos somente nas riquezas. E aí pensam que vai faltar as coisas, e realmente não vai faltar. Amém, queridos? Geralmente, quando a gente perde o rumo, é porque duas coisas podem acontecer. Preste atenção. Primeiro,
é uma completa falta de revelação, tá? Do trabalho que Mamon está fazendo. Lembra quando uma das lições que eu falei, acho que foi no segundo dia, que Mamon é aquele que joga pedra e esconde a mão? Pois é, ele faz você focar somente nas riquezas e esquece que o Senhor é que é o dono das riquezas, tá certo? Então, quando o diabo faz isso, tá? Que você não tem a completa revelação do trabalho dele, que ele está trabalhando, e você pensa que você está no controle, na verdade, quem está no controle é Mamon, então você perdeu, tá? Perdeu o rumo, perdeu a direção. Segundo, é quando nós andamos preocupados. Irmão, isso aqui é muito sério. Lembra que a gente sempre fala do descanso? O nosso trabalho hoje, a Bíblia diz, esforçai-vos para entrardes no descanso. Porque quando você se preocupa, Mamon vai pegar essa preocupação aí e vai realmente tirar o foco de Deus na sua vida. Ele sempre quer enganar as pessoas, dizendo que vai faltar algo, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Esses são os argumentos de Mamon, porque ele pega essa preocupação e ainda acrescenta, entende? Ele sempre vai acrescentar alguma coisa. E uma das mentiras de Mamon é, tipo assim, pastor, sabe por que eu não sou dizimista? Eu só ganho um salário mínimo. É tão pouco e a igreja tem tanto, então não vai fazer a diferença. Irmão, nós não estamos aqui precisando do teu dinheiro. É você que está precisando entender e de investir no reino para prosperar mais. Porque eu creio que não vai faltar nada para nós. Está aqui o texto, entende? Então eu não dependo, né? A igreja, os pastores não dependem de dízimo, de oferta de nenhum de nós, de nenhum. Nunca pense isso, o meu dízimo é o maior, o meu salário. Não tem maior nem tem menor, tudo depende do que está no teu coração. Isso é muito poderoso. Amém? Então, eu quero declarar sobre a tua vida. Espero que Mamon jamais tenha êxito na tua vida. Diga amém. Diga, eu rejeito toda obra de Mamon. Amém, queridos? Tá? Nunca foi sobre quantidade. Nunca. Sim sobre coração. Lembra da oferta da viúva? Viúva pobre? Ela deu tudo, uma moedinha. Ela deu tudo e chamou a atenção de Cristo. Por quê? Porque não era quantidade, era o coração. Para aquela mulher, o Senhor é o tesouro dela. Senhor. Entende, irmãos? Então, ela entendeu, sabe, que o reino de Deus era o mais importante. Por isso ela deu tudo, tá? Que o teu coração seja assim. Amém? Voltado realmente para fazer a vontade de Deus, tá? Por isso que Jesus, ele nos adverte para nós não acumularmos tesouro nessa terra. Lembra desse versículo? Tá? Não acumuleis tesouro, pois, nessa terra. Então, eu creio que o dinheiro, nós precisamos sempre ficar com foco na eternidade, mas o dinheiro não tem condições de comprar algo que é eterno. Nunca esqueça disso. Porém, os recursos que Deus nos dá, nós geramos um ambiente para que vidas sejam alcançadas. E quando vidas são alcançadas, nós estamos acumulando tesouro no céu. Amém? Isso é poderoso. Tá? Então, Jesus, quando ele chama os discípulos, que ele vai fazer essa pergunta depois para ele, faltou alguma coisa? Olha só a direção que Jesus dá, tá? Ele enviou os discípulos, tá, a testemunhar o evangelho da graça pelas cidades, e ele disse, vocês não vão levar nada. Imagina, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, vão na fé, amém? Com a cara e a coragem. Ai, eu já fiz muita coisa, só com a cara e a coragem, mas com a minha base, a minha convicção voltada para a fé inabalável no Senhor. Tudo que nós já construímos hoje na Igreja da Aliança foi por fé. Nós nunca tínhamos recursos para nada. Ainda hoje nós não temos recursos para... nós não temos recursos para reformar hoje aqui, humanamente falando, para reformar um ambiente de 100 mil reais, mas Deus já nos deu, eu já vejo isso pronto, eu não estou preocupado com isso. Sempre é assim. E a mesma coisa vai ser na sua vida. Tá? Agora, eu imagino o seguinte, os discípulos, né? Eu imagino os discípulos pensando, quando Jesus diz, vai e não levem nada, tá? Não levem nada. Eu imagino os discípulos, mas que missão é essa? Nós não vamos levar nada.
não tem comida, não tem sandália, não tem nada. Como é que é isso? Agora imagina Judas, que era ladrão. Eu acho que a mente de Judas entrou em parafuso, meu amigo, tá? Mas no final da história, o texto diz que eles ficaram deslumbrados com a manifestação do poder de Deus. Deixa eu profetizar, você vai ficar deslumbrado, deslumbrada com o poder manifesto de Deus na tua vida, na tua casa, nas tuas finanças, na tua empresa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eles ficaram deslumbrados com as pessoas que foram curadas, com demônios que foram expulsos, com o evangelho que foi ensinado. Então, essa é a nossa missão. Amém, irmãos? É curar os enfermos, é expulsar demônios, é pregar o evangelho, dizer que as pessoas já estão perdoadas. Amém, queridos? Então, eu creio que isso realmente é poderoso, tá? A nossa eternidade deve realmente, a nossa vida deve estar voltada realmente para aquilo que é eterno, tá certo? Nós precisamos realmente buscar isso. Por isso que, depois de algum tempo, Jesus vem aos discípulos de novo e faz essa pergunta: faltou alguma coisa para vocês? E a resposta deles foi o quê? Não faltou nada. Por quê? Por causa da presença. E eu vim te dizer, eu e você, nós estamos no mesmo barco. Amém? Nós estamos seguindo a mesma direção desses discípulos. Não vai faltar nada, porque o nosso Senhor já providenciou tudo. Amém? Por isso que eu te digo, irmãos, olha, eu sempre vou repetir essa frase, anota aí, tá no caderno, ou coloca no chat aqui, não sei, tá? Coloque assim, ó, o propósito de Deus é o lugar mais seguro da minha vida. Porque se nós estamos executando, né, desenvolvendo esse projeto de Deus, nós somos guardados por causa do propósito. Não é porque você é bonitinho, não é porque você ora, é porque você está no propósito. Amém? Isso é poderoso. Amém, queridos? Olha, por outro lado, vamos lá. Esse povo, Jesus mandou ir sem nada. Vai sem nada, tá? E tudo foi suprido. Quando o povo sai do Egito, Deus deu tudo. Deu ouro, deu prata, deu roupa, deu joias, deu tudo. E eles chegaram com o bolso cheio no deserto. Mas para quê? Que vai servir ouro no deserto? Eles vão comprar o quê, irmão, com esse ouro? Amém? Nem plantar, eles podiam plantar no deserto. Ainda assim, eles foram sustentados pelo Senhor. Todos os dias Deus enviava o quê? O maná. O que é o maná? Comida do céu, poder de Deus, palavra que sustenta, palavra que alimenta. Entende, irmão? Hoje você está recebendo aqui maná para que você viva uma vida plena, para que você viva realmente uma vida abundante. Então, esses dois exemplos servem para nos ensinar que o que nos sustenta nessa obra, fazendo e cumprindo o propósito de Deus, é o Senhor e não as riquezas, não é o dinheiro, tá? Quantas vezes eu já ouvi isso, até mesmo de certos irmãos, entende? Por isso que eu falei lá para o dono da chácara, eu disse, vai lá, me dá o documento, porque eu só vou comprar essa chácara porque quando tiver com a documentação pronta. Nós não compramos ainda porque realmente não tem documentação. E a partir de janeiro nós vamos começar a reforma daqui do KITS, para que a gente possa realizar esses encontros. Por quê? Porque isso é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus para nós. Amém, irmãos? Como nós já aprendemos, né? É muito bom ter riqueza deste mundo, mas jamais podemos esquecer que existe a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é o que nos sustenta e que vai sustentar a eternidade. A verdadeira riqueza é o Senhor. A verdadeira riqueza é ganhar almas para o Senhor. Amém, irmãos? Olha, ele falou um negócio interessante que eu até anotei aqui. Ele diz o seguinte, ele chama, o pastor Wilson chama as riquezas deste mundo presente de baiacu. Eu não conheço esse peixe, não. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desse detalhe aqui. Ele diz que um peixe que tem a carne muito saborosa, mas tem um problema. Esse peixe, ele carrega uma toxina, tá? Que se o ser humano, se a carne do peixe for contaminada com essa toxina que ele carrega, quem come pode morrer quase que instantaneamente. Eu não sabia desse detalhe, entende? E aí, ele diz o seguinte, por isso,
nós temos que ter muito cuidado, porque tem alguns especialistas que sabem realmente lidar com esse peixe. Então, quando tem um especialista que tira a carne sem contaminar com essa toxina, ele diz assim, você vai comer uma carne tão saborosa que vai dar saudade. Mas, se alguém não sabe mexer com esse peixe e a carne dele for contaminada e alguém comer, realmente vai gerar morte. O que isso tem a ver com o que o senhor está falando, pastor? Esse peixe baiacu são as toxinas, tá? Essas são as riquezas, que se você não tiver cuidado, as riquezas têm uma toxina, entende? Chamada mamon. E esse mamon pode destruir a tua vida. Essas riquezas são lícitas, essas riquezas são Deus quem coloca em nossas mãos, mas nós não podemos olhar para elas, nós não podemos confiar nelas. Nós confiamos no Senhor. Amém? Olha o que eu vou concluir aqui e lendo esse texto que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, verso 33. Tem até uma música, né? Se alguém poder baixar essa música agora aí e colocar aqui para nós no finalzinho, olha que diz aqui, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meu Deus, que coisa tremenda. As verdadeiras riquezas estão no Senhor. Confie nele. Entende? Ele é a profundidade da riqueza. Ele é a profundidade do conhecimento e da sabedoria. Então, aprenda com ele e seja rico, sem condenação, sem toxina. Amém, irmão? Isso aqui é tremendo. Eu estou apaixonado por esse livro aqui, de verdade, irmãos. Eu estou apaixonado, como eu tenho aprendido, como realmente me dá prazer de estar aqui com os irmãos falando sobre esse assunto. Que geralmente eu tinha realmente muita cautela, eu tinha um bloqueio na minha vida com relação a falar de dinheiro, porque eu pensava que as pessoas iam pensar que eu estou querendo só o dinheiro delas. Não, irmãos, eu rompi com isso, eu quero que você prospere, eu quero que você cresça, eu quero que você aprenda, eu quero que você entenda que todas as riquezas que Deus tem nos dado, primeiro é para o tabernáculo, mas em segundo é para o desfrute. Você vai ter para investir, você vai ter para colocar no tabernáculo, você vai ter para desfrutar com a sua família, entende? Fazer viagens, comprar mesmo o que você quiser. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas nunca confie somente nisso. Amém? Milene, deixa Deus te usar. Ei, pastor, e assim, eu particularmente, eu e minha família, assim, a gente louva a Deus pelo fato de o senhor ter tido essa revelação e não ter mais esse medo de falar, porque eu já presenciei o que na Aliança a gente vai fazer 3 anos. Eu sei que desde o dezembro passado, né, que quando chega dezembro, começam as ministrações sobre prosperidade. E, cara, como a gente aprende, sabe? Assim, eu tiro assim por mim, pelo meu marido, que a gente tem aprendido muito, muito, muito mesmo. E a gente vê os frutos disso na nossa casa, na nossa empresa, né? A cada ano a gente prospera, a cada ano a gente fica assim, a gente se envolve mais na obra, a gente se doa mais para a obra, para Deus. E os nossos negócios também prosperam e a nossa vida em todos os sentidos. E assim, graças a Deus que hoje o senhor não tem mais medo, não tem mais vergonha, né, de falar sobre isso, porque a gente aprende muito, sabe? Quem realmente assim abre o coração e a mente assim para entender sobre esses princípios, colhe os frutos disso. Amém, amém. Que isso seja multiplicado, viu, Milene? Compartilha esse testemunho na célula, de verdade, irmãos. E eu creio que esse ano nós vamos ter a maior oferta de primícia que nós já tivemos na vida da Igreja da Aliança. Eu creio nisso. Eu estou crendo realmente de forma tão poderosa. Por quê?
Porque nós temos realmente aprendido isso. O povo aprendeu, o povo entendeu que aquilo que Deus tem nos dado é para o reino também, tá? É para o reino, tá certo? Então, nós vamos comprar essa chácara, nós vamos construir. Irmãos, eu estava lá em Goiânia e eu participei da capacitação lá de supervisores na chácara da Videira. Meu Deus, o que é aquilo ali, irmão? Entende? Auditório para 200 pessoas, 2 auditórios para 200 pessoas, climatizado, todos os quartos climatizados, com banheiro, 2 piscinas. Meu Deus, o que é aquilo? Entende? É isso que Deus tem para nós. Aquilo tudo é investido para quê? Para o reino, para a obra, para ganhar vidas. Não é à toa que eles estão crescendo, entende? Não é à toa. Só lá em Goiânia está chegando a 30 mil membros. É algo realmente fantástico e poderoso. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente poder orar e encerrar? Hoje o meu mestre não está por aqui, meu mestre? Estou, pastor, estou aqui. Ah, amém. Amém. Pois é, então, se não temos perguntas, se não temos dúvidas, tá? Amanhã a gente volta aqui e amanhã nós vamos começar a segunda semana. Deixa eu só ver o tema aqui rapidinho, tá? Desenvolvendo a prosperidade divina. Escolha fazer parte da sociedade divina. Então, amanhã nós já vamos falar sobre isso e domingo, tá? Nós iremos falar sobre essa de hoje, que não faltou coisa alguma, tá? Fazendo parte da sociedade divina e a herança sem jamais retroceder. Então, assim, eu creio que nós temos realmente muito ainda para aprender nesse assunto e vamos continuar. Se a gente não concluir esse ano ainda, que eu acredito que até o dia 30 a gente consiga ler todo o livro, senão a gente começa o ano realmente concluindo esse livro aqui. Tá certo? Mas, assim, de verdade, se você tem interesse em adquirir esse livro, eu te dou um conselho para que você faça isso, fale com aqui Gracilene, no Olho d'Água, na Cidade Operária, com Débora ou com Larissa, tá? Lá no Bom Jardim, você falar com... Esqueci o nome agora da irmã, meu Deus, lá. Mas pode ser com o pastor, né, o Fernando, a irmã Raquel, tá certo? E Lago da Pedra, tem o Maércio, tem a Francisca. É isso aí. Amém, irmãos? Deus abençoe e fique na paz. Quem pode orar para finalizar essa aula hoje? Aline, tu pode orar aí, Aline? Amém. Estão me ouvindo? Sim. Posso sim. Pai querido, Pai amado, Senhor, graças te damos, meu Deus, por esse momento, meu Deus, de aprendizado, Senhor. Cada vez mais, Senhor Jesus, nós possamos estar com a mente aberta, Senhor, a tua palavra, para entender o que tu tens a dizer para a igreja, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, sabemos que todas as coisas provêm do Senhor, meu Pai, e cremos, Senhor Jesus, e tomamos posse, meu Deus, da prosperidade, tomamos posse, Senhor Jesus, da tua bondade, da tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, guarde cada um, Senhor Jesus, abençoe nossos líderes, nossos pastores, amados, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, meu Deus, trazendo essa revelação, essa sabedoria, esse discernimento, que cada um de nós, meu Pai, também possa ter essa revelação vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Assim, Senhor, eu te entrego, Senhor, a cada um em tuas mãos, Senhor, e continuo declarando, como o nosso pastor declara, Senhor Jesus, que cada um de nós iremos desfrutar do transbordo que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Os lagares, Senhor Jesus, serão estendidos, meu Pai. Nós cremos nisso e nós tomamos posse de todas as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te entrego essa igreja em tuas mãos, crendo, Senhor, na multiplicação sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, Fiquem na paz. Até amém. amanhã às 6 horas. Deus abençoe. E aqui às 9. Amém? Fique na paz.